Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos maiores mistérios da história e da fé, a Arca da Aliança. O que era exatamente esse objeto sagrado? Qual o seu propósito? E a pergunta que intriga a todos: onde ela está hoje? Se você é curioso sobre enigmas antigos e histórias que moldaram o mundo, fique comigo até o final. Para começar, vamos voltar no tempo, mais de 3.000 anos atrás. Imagine o povo hebreu vagando pelo deserto, liderado por Moisés, após a sua libertação do Egito. Foi nesse cenário, no Monte Sinai, que, segundo a tradição bíblica, Deus não apenas entregou os 10 mandamentos, mas também deu instruções detalhadas para a construção da arca. A descrição está no livro do Êxodo, e ela é bem específica. A arca era uma caixa, um baú, feito de madeira de acácia, um material resistente e comum naquela região. Suas dimensões eram de aproximadamente 1,25 m de comprimento por 75 cm de largura e altura. E não era uma caixa qualquer. Ela era inteiramente revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Uma moldura de ouro a contornava, e em suas 4 extremidades havia argolas de ouro. Por essas argolas passavam varas, também de madeira de acácia cobertas de ouro, usadas para transportar a arca. A ordem era clara. As varas deveriam permanecer sempre nas argolas, e os levitas, os sacerdotes responsáveis por ela, nunca deveriam tocar diretamente na arca. A tampa da arca, chamada de propiciatório, ou lugar da misericórdia, era uma peça sólida de ouro puro. E sobre essa tampa, havia 2 figuras impressionantes, 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade. Eles estavam posicionados um de frente para o outro, com suas asas abertas e estendidas para cima, cobrindo o propiciatório. O espaço entre os querubins era considerado o lugar da presença manifesta de Deus, onde ele falaria com Moisés. Era o trono de Deus na terra. Mas o que havia dentro dessa caixa sagrada? A Bíblia nos diz que a arca guardava 3 itens de imenso valor simbólico. O primeiro e mais importante eram as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, a base da aliança entre Deus e o povo de Israel. Por isso o nome, Arca da Aliança. Além das tábuas, havia um vaso de ouro contendo o maná, o alimento milagroso que sustentou os hebreus no deserto. E por fim, a vara de Arão, o irmão de Moisés, que floresceu milagrosamente como sinal de sua autoridade sacerdotal. Juntos, esses itens representavam a lei, a provisão e a liderança de Deus. A arca não era apenas um objeto de veneração. Ela era o centro da vida religiosa e nacional de Israel. Era o símbolo tangível da presença e do poder de Deus entre o seu povo. Onde a arca estava, Deus estava. Por isso, ela era tratada com o máximo respeito e temor. Durante a peregrinação no deserto, a arca ia à frente do povo, guiando-os e abrindo caminho. Um dos eventos mais famosos envolvendo a arca foi a travessia do Rio Jordão. Quando os sacerdotes que a carregavam puseram os pés na água, o rio parou de correr, permitindo que todo o povo passasse em terra seca para entrar na terra prometida. Imagine a cena. Um outro momento icônico foi na Batalha de Jericó. Durante 7 dias, os israelitas marcharam ao redor das muralhas da cidade, com a Arca da Aliança à frente. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas intransponíveis de Jericó ruíram. A arca era uma arma espiritual, uma prova de que a vitória não vinha da força humana, mas do poder divino. No entanto, a história da arca também tem seus momentos sombrios, que servem como um alerta. Houve um tempo em que os israelitas, em uma batalha contra os filisteus, decidiram levar a arca para o campo de batalha como um amuleto da sorte, esquecendo a necessidade de fé e obediência. O resultado foi desastroso. Israel foi derrotado, e para o horror de todos, a Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. A presença da arca em território filisteu, no entanto, trouxe uma série de pragas e desastres. A estátua do deus filisteu Dagom caiu e se quebrou diante da arca. Tumores e pânico se espalharam pelas cidades onde ela era mantida. Percebendo que não podiam lidar com aquele poder, os filisteus, aterrorizados, decidiram devolvê-la. Esse episódio reforçou a ideia de que a arca não era um objeto mágico, mas um símbolo sagrado que exigia reverência e um relacionamento correto com Deus. Depois de um período sendo movida de lugar em lugar, a arca finalmente encontrou um lar. O rei Davi, com grande celebração, a trouxe para Jerusalém, a cidade que ele estabeleceu como capital. Mais tarde, seu filho, o rei Salomão, construiu o magnífico primeiro templo, um lugar permanente para abrigar a Arca da Aliança. Ela foi colocada no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos. Um cômodo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, para pedir perdão pelos pecados do povo. Por séculos, a arca permaneceu ali, no coração de Jerusalém,
o centro do mundo para o povo judeu. A última menção explícita da Arca da Aliança no Antigo Testamento é durante o reinado do rei Josias, por volta de 622 a.C. Ele ordena que os levitas a coloquem de volta no templo, sugerindo que ela pode ter sido removida por algum motivo. Depois desse relato, a arca simplesmente desaparece dos registros históricos. E é aqui que o mistério realmente começa. Em 587 a.C., o Império Babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e saqueou o Templo de Salomão. O texto bíblico lista detalhadamente os tesouros do templo que foram levados para a Babilônia, mas a Arca da Aliança não é mencionada. Ela simplesmente não está na lista. Então, o que aconteceu com ela? Para onde foi a arca? Essa é a pergunta de milhões, e existem dezenas de teorias. Uma teoria popular encontrada em textos judaicos antigos como o segundo livro dos Macabeus, sugere que o profeta Jeremias, prevendo a invasão babilônica, pegou a arca e a escondeu em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo monte de onde Moisés avistou a terra prometida. Segundo essa tradição, Jeremias selou a entrada e declarou que o local não seria encontrado, até que Deus reunisse seu povo novamente. Muitos exploradores e arqueólogos já procuraram por essa caverna, mas sem sucesso. Outra teoria, talvez a mais famosa e intrigante, nos leva para a Etiópia. A tradição etíope, registrada em seu épico nacional, o Quebra-Nagast, afirma que a Arca da Aliança está guardada em uma pequena capela na cidade de Aksum. Na igreja de Santa Maria de Sião, a história conta que a rainha de Sabá, ao visitar o rei Salomão, teve um filho com ele, chamado Menelik. Quando Menelik cresceu, ele foi a Jerusalém para conhecer seu pai. Ao voltar para a Etiópia, teria levado a arca consigo. Algumas versões dizem que foi uma troca por uma réplica, outras que foi um ato divino. Desde então, um guardião solitário, um monge, é encarregado de proteger a arca, dedicando sua vida a essa tarefa. Ninguém mais pode ver a arca. Essa alegação é levada muito a sério na Etiópia, e é uma parte central da sua identidade nacional e religiosa. Embora seja uma história fascinante, não existem provas concretas que confirmem essa teoria. Outros pesquisadores sugerem que a arca nunca saiu de Jerusalém. Eles acreditam que os sacerdotes do templo, sabendo da iminente destruição, esconderam a arca em um sistema secreto de túneis e câmaras sob o próprio monte do templo. Essa é uma área arqueologicamente muito sensível, e escavações extensas são politicamente impossíveis hoje em dia. E isso mantém essa teoria viva e cheia de especulação. E claro, há a possibilidade mais mundana, mas também plausível, a de que a arca foi simplesmente destruída. Pode ter sido desmontada pelos babilônios por seu ouro, ou talvez tenha sido destruída durante o caos da invasão de Jerusalém, perdida para sempre na história. Onde quer que a arca esteja, escondida em uma caverna, guardada na Etiópia, enterrada sob Jerusalém, ou destruída há milênios, seu legado continua poderoso. Para o judaísmo, a ausência da arca é sentida, mas a fé continua através da Torá. No cristianismo, o Novo Testamento reinterpreta a arca. A carta aos Hebreus, por exemplo, descreve Jesus como o sumo sacerdote de uma nova aliança, e Maria a mãe de Jesus. É muitas vezes vista como a nova arca, que carregou dentro de si a presença de Deus de uma forma totalmente nova. A Arca da Aliança transcendeu sua existência física. Ela se tornou um símbolo universal de mistério, de poder divino e da busca humana pelo sagrado. Ela inspira filmes, como Os Caçadores da Arca Perdida, livros e uma curiosidade sem fim. Ela nos lembra de um tempo em que o céu e a terra pareciam mais próximos. A busca pela arca é, em muitos aspectos, uma busca por nós mesmos, por nossa conexão com algo maior. Talvez o verdadeiro tesouro não seja a caixa de ouro e madeira, mas a história que ela conta. Uma história de fé, de aliança, de presença divina e de um mistério que perdura através dos séculos. E você? Qual das teorias sobre o paradeiro da arca você acha mais convincente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Se você gostou de mergulhar nesse enigma histórico conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais jornadas incríveis como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.